Redes de computadores não é um assunto tão fácil, e quando a banca CESP cobra em seu edital, muitas vezes ela cobra também um assunto dentro de rede chamado modelo de referência TCP/IP e o modelo OSI, tá bom? O meu objetivo aqui hoje é, com essa aula, tirar todas as suas dúvidas sobre esses modelos de referência, responder algumas questões e no fim da aula eu vou te dar o resumo do que você precisa saber destes modelos, tá bom? Um gráfico, uma referência bem interessante para que você possa olhar e responder as questões durante o seu estudo para concurso e no dia da prova você vai lá e acerta tudo, beleza? Então fica comigo até o fim desse vídeo que a gente vai responder muitas questões e te dar um pouco desse assunto e o resumo no fim do modelo de referência TCP/IP e OSI. Vamos para a minha tela então. Então vamos lá, redes de computadores, especificamente o modelo de referência ISO-OSI e TCP/IP. Vamos lá. O que são redes de computadores? Vamos entender então aqui como é que os computadores funcionam, como que os computadores se comunicam entre eles, tá bom? Como a mensagem sai do meu computador, aqui, meu notebook, e chega no seu notebook. Como os celulares conectados à internet, conectados a uma rede, como que eles funcionam? Vamos lá, vamos pensar comigo aqui. Vamos lá, dois computadores, tá bom? Vamos fazer uma analogia aqui aos nossos endereços, o endereço físico que a gente mora. Bora lá. Pense que existe uma pessoa aqui, ó, pessoa A mora aqui e aqui é a pessoa B. E aqui também, computador A e computador B. Quando os Correios vai entregar algum pacote para a gente, uma mensagem, vamos julgar assim, ele precisa de alguns parâmetros para encontrar a nossa casa. Sem esses parâmetros aqui, o correio não vai pegar uma carta, uma encomenda, da casa A até a casa B e chegar lá com precisão e entregar. Então, os correios precisam da rua, do número, do CEP, do bairro, da cidade, do estado, tá bom? Então, quando a gente fala de uma comunicação em redes, existe um padrão também. Assim como tem os nossos endereços no mundo físico, que é um padrão, a comunicação, toda comunicação tem que existir um padrão. Quando eu vou me comunicar com um brasileiro, eu estou falando português. Quando eu for me comunicar com um francês, por exemplo, ele pode ser que não entenda o português e eu tenho que falar em francês para que ele entenda. Então, existem padrões de comunicação. Com os computadores acontece a mesma coisa. E aí, eu te apresento aqui, no centro do slide, o modelo de referência pelo qual há uma padronização na comunicação entre computadores. Este aqui é o modelo de referência ISO-OSI, tá bom? ISO/OSI. A gente vai estudar um pouquinho ele aqui e responder algumas questões, tá bom? Para que você entenda. Mas, o que é que você tem que ficar desse slide aqui? É que existe um padrão de comunicação entre os computadores, tá bom? Esse padrão é regido por um modelo de referência. Dentro do modelo de referência existem camadas. Essas camadas são parecidas como rua, número, CEP, cidade, bairro, estado. E essas camadas, cada uma tem sua atribuição, assim como o nosso endereço. A rua tem uma atribuição dentro do endereço. O número faz localizar a sua casa dentro da rua e por aí vai, tá bom? Então, o modelo de referência serve para isso, serve para dar um padrão para todos os computadores do mundo, todas as empresas, IBM, Microsoft, Amazon, a própria Apple, todas as empresas que podem produzir computadores e fazer com que eles se comunicam tem que implementar esse padrão, senão as comunicações não vão funcionar, tá bom? Então, com isso, surgiu esses dois modelos de arquitetura aqui, o ISO-OSI e o TCP/IP. Breve introdução deles aqui, né? O que o nome significa ISO, né? International Organization for Standards, esse nome aqui, é uma organização internacional para padronização, tá bom? E o OSI significa Open System Interconnection, beleza? Foi criado em 83, o modelo ISO, e formalizado nos livros e implementado em 1995. Ele é um modelo que padroniza as comunicações de computadores, tá bom? Padroniza a comunicação de computador. O CESP muitas vezes gosta de cobrar a essência mesmo do assunto, o que significa aquele assunto, tá bom? E aí ele pode cobrar exatamente, é um modelo de padronização de comunicação entre computadores. Este é o modelo de referência OSI ISO
e acaba sendo um modelo de referência também o TCP/IP, é um tipo de padronização. E aí, o modelo de referência ISO-OSI tem 7 camadas, tá bom? O CESP gosta de fazer muita pegadinha entre as camadas, comparando as 7 camadas do modelo ISO-OSI com as 4 ou 5 camadas do modelo TCP/IP. A gente vai responder questões aqui que foram cobradas dessa maneira. Então, são 7 camadas com características específicas e interdependentes entre si. Da mesma forma do endereço lá, que cada parte do endereço tem uma função, cada camada aqui tem uma função, tá bom? A gente vai ver um pouquinho no próximo slide. E o modelo TCP/IP foi desenvolvido nos anos 80 também, tem esse nome. Por quê? Por que tem esse nome? Porque existe o protocolo TCP e o protocolo IP, que estão dentro de uma das camadas dele, que são os principais protocolos, e eles deram nome ao modelo de referência. TCP e IP são protocolos. Quando se fala em modelo de referência TCP/IP, né, ele sai do nome de protocolos e passa a ser um modelo de referência, tá bom? Não confunda as duas coisas. Os protocolos deram um nome ao modelo e eles são diferentes, tá bom? O protocolo está dentro de uma camada e o modelo de referência é o conjunto de camadas, tá certo? Então, vamos lá. Pode existir 4 ou 5 camadas. Para fins didáticos, nos livros, nas literaturas, é falado em 5 camadas, mas o CESP já cobrou questão falando de 4 camadas e de 5. Então, partindo aqui, ó, vamos analisar um modelo de referência OSI, tá bom? Como um computador se comunica com outro. Isso aqui você tem que decorar o nome dessas camadas, tá bom? Você vai ter que anotar aí várias vezes no seu caderno para que você entenda. A numeração dessas camadas, segue uma ordem de baixo para cima, onde a primeira camada é a física, seguido da segunda camada e por aí vai, tá bom? Até a última camada aqui, que é a camada de aplicação. Então, o que é que acontece? A comunicação, por exemplo, eu mando uma mensagem pelo navegador do meu computador, tá bom? Para alguém. A gente vai estar acessando pelo navegador do computador essa camada aqui, ó, a camada de aplicação. Então, quando eu envio uma mensagem para uma outra pessoa, e aí essa mensagem desce entre essas camadas aqui, ó, sai da camada de aplicação, vai para a de apresentação, sessão, transporte, redes, e o dado vai sendo manipulado, a minha mensagem vai sendo manipulada. Vai para a camada de enlace, vai para a camada física e entra através de um cabo, aquele cabozinho azul da gente de rede, e vai até o outro computador que também implementa essa mesma arquitetura aqui, ó. E aí de baixo para cima, chega lá os bits da minha mensagem, tá bom? Chega na camada física e ele começa a ser remontado. Uma vez que ele é desmontado de cima para baixo aqui, quando eu envio a mensagem, do outro lado ele é montado, tá bom? É como se fosse uma montadora de carro. Imagine que um carro entra de um lado o eixo do carro e chega do outro lado o carro todo montado com as peças. Da mesma forma, se eu for desmontar esse carro, eu começo a tirar as peças e chega só o eixo do outro lado. É mais ou menos assim. Então, cada camada tem sua função e o dado é transformado dentro dessas funções, tá bom? Os dados eu estou falando da nossa mensagem. Nas 3 primeiras camadas aqui, ó, é tratado como dado mesmo. A mensagem é tratada com o nome de dado. Depois, na camada de transporte, a mensagem é tratada como segmento. Na camada de rede, pacote. Na camada de enlace, quadros. E na camada física, são os bits da nossa mensagem. Quando ela chega do outro lado, ela chega em forma de bits, vai subindo agora de baixo para cima e vai para enlace, rede, transporte, sessão, apresentação, e na camada de aplicação vai ser mostrado a mensagem para a pessoa que eu quero enviar a mensagem. Beleza? Então vamos lá. Aí comparando os dois modelos de referência, sem se aprofundar muito, porque basta essa imagem aqui para a gente já conseguir responder questões do CESP. Quando a gente fala do modelo de referência TCP/IP com 4 camadas, essas 2 camadas se fundem e essas 3 camadas aqui se fundem, tornando as 3 primeiras camadas de cima, né? A camada de aplicação somente e a camada de enlace física, ela se torna camada host e rede, tá bom? Este é um padrão, tá bom? Mas o CESP também já cobrou dessa maneira aqui, onde a fusão aconteceu apenas nas 3 camadas de cima, tá bom?
E a camada de baixo continuou como um enlace física, tá bom? Então, em comum, se a gente pega esse 1 e esse 2 aqui, em comum entre esses dois modelos de referência, a gente vai ter a camada física enlace, a gente não vai ter essas duas aqui. Quando a gente compara o 1 e o 2, a gente só não vai ter no modelo TCP/IP de 5 camadas, a gente só não tem a apresentação e seção. Mas a gente tem todas as outras do modelo ISO, que está aqui, no modelo TCP de 5 camadas. Só não tem a apresentação e seção. Beleza? Vamos já para uma questão aqui, tá bom? Para a gente pegar e entender melhor como que o CESP cobra, tá bom? Foram 10 minutinhos de introdução do assunto e você já vai ver que já vai dar para você responder várias questões. Vai ser 10 minutos de assunto que eu passei agora para vocês, mais 10 minutos de questões e a gente encerra esse vídeo. Olha só. Quando o CESP... Nessa aqui, ó. Agente da Polícia Federal 2021, questão muito recente. A pilha de protocolo TCP/IP de 5 camadas, aí você já grifa isso aqui, e a pilha do modelo de referência OSI tem em comum as camadas física, enlace de rede, transporte e aplicação. Perfeito. Questão certa aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui um slide. Ele está comparando a camada, essas duas aqui, esse modelo de referência, o ISO e o TCP/IP de 5 camadas. Ele está dizendo que tem em comum física, aqui. Tem em comum enlace, aqui. Tem em comum rede, transporte e aplicação. Rede, transporte e aplicação tem aqui também, ó. Enlace, física, rede, transporte e aplicação. Beleza? Questão correta apenas olhando essa imagem aqui. Apenas com essa imagem já dá para a gente responder questões CESP. Prosseguindo aqui, próxima questão. UDP é um tipo de protocolo e TCP são protocolos da camada de transporte do modelo ISO-OSI. UDP e TCP são da camada de transporte, a questão está afirmando. E aí agora eu trouxe aqui mais um gráfico para você entender melhor. Aqui eu trouxe, ó, as camadas, um a um aqui, ó, e quais os protocolos que estão agindo dentro dessas camadas, tá bom? Não precisa ter a print dessa tela, eu vou te passar o slide no link que vai estar abaixo desse vídeo. Então aqui, ó, temos todos os protocolos, os principais, todos não, os principais protocolos. E aí você pode verificar aqui, ó, deixa eu voltar para a questão. UDP e TCP. UDP e TCP, olha os caras aqui. UDP e TCP. A questão está dizendo que eles são protocolos da camada de transporte, tá certo? Correto aqui, ó, camada de transporte. Questão corretíssima. Como é bom um gráfico como esse para a gente condensar, né? Para a gente juntar aqui toda a explicação que eu estou dando através de um gráfico, vai ficar muito simples de você pegar esse assunto. Mais uma questão aqui. Na comunicação entre dois dispositivos na internet, pode ser na internet ou pode ser em qualquer rede, tá bom? Ele trouxe o exemplo de internet aqui, que é a rede das redes. O protocolo IP especifica o formato dos pacotes que trafegam entre roteadores e sinais e sistemas finais. Bora lá, pessoal. Agora, eu trouxe aqui para vocês o seguinte, ó. Eu trouxe a lista aqui, ó, do modelo de referência OSI, com as 7 camadas. E do lado aqui, eu trouxe os dispositivos físicos que funcionam dentro dessas camadas, que implementam essas camadas dentro dele, tá certo? Esses dispositivos, pelo menos um deles você já ouviu falar, que é o roteador. Você deve ter na sua casa aí um roteador que está roteando essa internet para você assistir esse vídeo agora ou em qualquer lugar que você esteja. Então, pelo menos o roteador você vai saber o que é. Os outros também são parecidos com o roteador, são dispositivos de rede. E aí, cada um deles trabalha em uma ou em mais camadas. Por exemplo, o Advanced Switch aqui e o Gateway trabalham nas 7 camadas do modelo OSI, tá bom? Quando a gente vai para a questão, diz o seguinte: na comunicação entre dois computadores da internet, o protocolo IP especifica o formato de pacotes que trafegam entre roteadores. Ele está dizendo aqui, vamos lá.
O IP, né, especifica pacotes. Sim, o IP especifica pacotes. Isso é verdade. E ele está dizendo que trafega pelos roteadores de um sistema para outro. E aí, pela imagem que eu coloquei para vocês, olha o roteador aqui onde está. Roteador. E aqui, ó, a camada de rede é a camada que... Qual protocolo está aqui? Olha o protocolo aqui, ó. Na camada laranja, que é a camada de rede, existe o protocolo IP, que é o principal protocolo dela, que está aqui. E na outra imagem eu disse o quê? Que o roteador trabalha aqui, ó, em cima da camada de rede também. Ele trabalha em cima das outras também, né? O roteador trabalha na física, na enlace e na camada de rede. Então a questão cobrou um assuntozinho um pouquinho mais aprofundado, mas quando você compara os gráficos que eu estou mostrando aqui, dá para ver que o roteador age em cima da camada de rede e na questão está dizendo que o protocolo IP funciona também no roteador e o IP está na camada de rede também. Questão só um pouquinho mais aprofundada e no fim eu vou juntar todos esses gráficos e dar para você entender melhor. Ok? Sim, respondendo a questão correta, tá bom? Então o IP, sim, ele especifica pacotes e trafega entre o roteador, tá bom? Próxima questão, os roteadores operam na camada de rede do modelo ISO-OSI, tá vendo? Só através de imagem você consegue responder questões CESP. Algumas, né? Algumas. Outras eles se aprofundam mais. Mas só de você entender esse gráfico aqui já vai te deixar muito à frente dos seus concorrentes. E sim, questão correta, né? Os roteadores operam tanto na camada de rede quanto na camada de enlace e física do modelo de referência ISO-OSI. Ok? Mais uma questão. Os bits são empacotados em quadros em camada de transporte do modelo de rede. Essa questão aqui o CESP quis confundir o candidato com diversos termos aí que quando a gente vai correlacionar não vai dar certo. Então essa questão está correta. Por quê? Ele falou que primeiro, os bits são empacotados em quadros, em camadas de transporte. Bits é aqui, ó, na camada física. Ele está dizendo que é empacotado na camada de transporte. Veja que ele já está tentando confundir a cabeça da gente. Os bits são constituídos na camada física, eles viram quadros e depois são empacotados na camada de rede. Na camada de transporte, os bits já estão no formato de segmentos, tá bom? E a questão disso é o seguinte, os bits são empacotados em quadros, em camada de transporte, errado, do modelo de rede. Modelo de rede? Que modelo de rede é esse? A gente tem um modelo de referência TCP e o ISO. Só. A gente não tem um modelo de rede. A gente tem uma camada de rede. Camada. Aqui, ó. Isto é uma camada. Isto tudo é um modelo em 7 camadas, que é o modelo ISO-OSI, tá bom? Então, o examinador só quis nos confundir aqui e essa questão está errada. E aqui uma questão bônus aqui que eu coloquei para vocês, justamente para instigar vocês a buscar um pouquinho a mais, tá bom? Do que eu dei aqui. Por quê? Porque às vezes o CESP cobra como que os protocolos, e um desses protocolos é esse cara aqui, como que os protocolos funcionam. Talvez a gente faça um vídeo um pouquinho mais à frente explicando um pouquinho a mais sobre os principais protocolos. Se você quer um vídeo assim, comenta aqui embaixo, professor, preciso de um vídeo sobre protocolos. Coloca aqui embaixo que eu vou entender que vocês estão precisando e aí sim eu vou me dedicar a fazer um vídeo sobre protocolos. Até então não está na minha lista, tá bom? Mas essa questão aqui foi uma das questões que eu achei cobrando sobre protocolos e eu vou te explicar como que ela pode ser respondida. Também questão bem atual e diz o seguinte: o SMTP é o protocolo indicado para prover serviço confiável de transferência de dados em formulários de dados, no caso do usuário que está trafegando em sítios de internet, por exemplo. Sítio de internet são sites, tá bom? O CESP gosta de cobrar sítio no lugar de site. E ele está dizendo que o SMTP, esse cara, ele é o responsável por transferência de dados
de formulário em sites. Questão errada, tá bom? Por quê? Aqui tá o resumo, tá bom? De todos os gráficos. Deixa eu colocar na tela somente o slide para você pegar aí. Aqui tá o resumo de todos, tá certo? E aqui tem o seguinte, ó. O modelo de referência, os modelos de referência estão aqui, dispositivos de redes estão aqui e os protocolos estão aqui. E ele está dizendo que o protocolo SMTP que está aqui, ele é responsável por uma navegação segura, uma navegação de troca de dados pela internet. Não é isso. O protocolo que é responsável por transferência de dados por formulário é esses caras aqui, ó, o protocolo HTTP e o protocolo HTTPS, tá certo? E esses outros aqui são alguns protocolos que trafegam em algumas camadas, né, que são responsáveis por algumas situações. Você baixa esse slide, tá bom? Que vai estar abaixo desse vídeo aqui. Baixa lá que você vai ter esse modelo aí para você. E aí você pode entender melhor como funciona, ó, cada camada e seus protocolos. Depois a gente pode ser que faça um vídeo apenas dos protocolos. Mas o SMTP, voltando para a questão, não é um protocolo de transferência de dados em formulário. O protocolo é o HTTP ou HTTPS. O S no fim significa security, segurança, tá bom? Toda vez que tiver o HTTPS no seu navegador é porque você está em uma transferência de dados segura, beleza? Então, este é o resumo da aula toda para você. Concluímos aqui, então, tudo que você precisa saber das camadas do modelo de referência ISO, OSI, TCP e IP, mas você precisa talvez se aprofundar só um pouquinho nos protocolos, porque às vezes o CESP vem cobrando esses protocolos, beleza? Esse vídeo faz parte da série, tá bom? Que eu estou fazendo aqui sobre o CESP, questões do CESP de informática. Em algum lugar desse vídeo aqui você vai poder clicar para continuar assistindo os vídeos que eu estou produzindo sobre o CESP, tá bom? Finalizamos aqui um assunto de rede de computadores, modelo de referência TCP/IP. Se você gostou, se você achou que eu consegui te passar o assunto, faz o seguinte, comenta aqui embaixo, professor, muito obrigado, conteúdo top. Clica no curtir e se inscreve nesse canal, porque eu estou me dedicando para fazer aqui uma série de vídeos sobre o CESP na parte de informática. Então, quando você se inscreve, você vai receber notificações que eu fiz um vídeo para que você possa estudar comigo e detonar na sua prova, beleza? Então, forte abraço, Deus abençoe.